Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Outra vez, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como que? Como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor. Vamos cantar de pé, igreja. Não há Deus tão grande como que? Como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o quê? Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, Senhor nosso Deus e nosso Pai maravilhoso. Nós chegamos mais uma vez diante da Tua presença e declaramos que não há um Deus maior do que o Senhor. Entregamos as nossas necessidades diante do Senhor, aqui, Senhor, nesse entardecer. Derrama do Teu Espírito Santo, Senhor, renova as vidas, Pai, que possamos, Senhor, hoje compreender mais um pouco da Tua palavra, possamos compreender que o Senhor é Deus. Se o Senhor fizer, se o Senhor não fizer, o Senhor continua ainda sendo Deus. Ah, Pai, queremos declarar que toda honra, toda glória seja dada a Ti, que o Senhor venha abençoar os músicos, o Senhor venha abençoar, Senhor, o nosso pastor, o Senhor venha abençoar a sua congregação, os Teus filhos, Pai, que vieram aqui nesse entardecer. Meu Deus, talvez esteja alguém doente, enfermo, no corpo, na alma. Nesta hora eu levanto a minha voz em oração,
E repreendo agora, Senhor, as enfermidades, as moléstias, aleluia, tudo aquilo que vem afligindo o teu povo. Ó Senhor, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a oração da tua igreja, que está aí no seu banco orando, fazendo no altar o seu coração. Não há Deus maior, Senhor, não cremos que não há Deus maior. Ah, Senhor, não há Maria, não há José, não há Paulo, não há Pedro, não há João. Ah, Senhor, tu é o grande Deus, tu é o grande El Shaddai, aleluia, aquele que tem seios para alimentar o teu povo, aleluia. Fica conosco nessa tarde, Senhor, aleluia. Se alguém tem uma necessidade, levante a sua mão assim, aleluia, quebra a lei da gravidade. Se você tem agora uma necessidade, levante a tua mão agora, receba aí no teu banco, receba o milagre, a cura, receba a libertação, aleluia. Você que está desempregado, aleluia, Deus abre porta onde não tem porta, porque não há Deus maior, não há Deus maior, e nós declaramos isso nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Receba a tua bênção, receba a tua vitória, receba a tua libertação, aleluia, que amanhã mesmo, aleluia, você volte com testemunho, aleluia, que Deus abriu a porta para você, naquilo que você veio pedir nesta reunião, aleluia. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Solo para as ofertas. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Hoje 440. Vencer é preciso. Deus abençoe os irmãos através da internet. Os irmãos estão felizes, irmãos? Graças a Deus. Glória a Jesus. Não há Deus maior. Aleluia. Glória a Deus. 440 do nosso inário. Os irmãos podem pegar o inário, a pastinha. Tem sempre ali na entrada. Solicite para nós, se os irmãos não têm, que nós vamos providenciar. 440, com bastante alegria, bastante fé. Vencer é? Vencer é? Não diga não posso, que não vai conseguir, que tudo acabou, que o sonho já passou e vai desistir. Deus não se agrada do quê? De tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer, pode a mãe se esquecer do quê? E o sol do céu cair, nem que o mundo vire o avesso, nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai desistir. Agora, toma junto agora. Vencer é preciso. É só prosseguir. Deus está contigo. Deus está contigo e é por isso que eu te digo, você vai conseguir.
outra vez vencer. Vencer é preciso. É só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Não fique desse jeito, não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Quero ver vocês cantando agora. Você não foi derrotado, você não. Tá bonito. Toda prova pode a mãe se esquecer, pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire o avesso, nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Agora com bastante fé. Vencer é preciso. Vamos fazer com palmas, vamos ver com palmas. É só prosseguir. Tá bonito. Deus está contigo e é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Vamos ver as irmãs agora, vencer é preciso. Vencer é preciso. Isso, tá bonito. Você vai conseguir. Agora os irmãos, vencer é preciso. Vencer é preciso. Só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Amém? Glória a Deus. Amém? Diga para o seu irmão, você vai conseguir. Amém? Você vai conseguir. Aleluia. Olha para o seu irmão, olha para a sua irmã, profetiza. Amém? Aleluia. Olha para ela com um olhar de profeta e diga assim, você vai conseguir. Graças a Deus. Aleluia. Vamos mais um hino digno de glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Se solte na presença de Deus. E logo após nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória, que mais? E honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno
de glória. Se colocamos de pé e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória. Que mais? Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém? Vamos aplaudir a Cristo. Graças a Deus, chegou a melhor hora. Graças a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Vanderlei de Andrade. A plenitude da Trindade. É João, capítulo 1, né? Verso 1 ao 3. Deus abençoe seu servo. Pastor Vanderlei de Andrade, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Momentos no Tabernáculo da Palavra em Santa Maria. Pastor, a plataforma. Eterno Deus, estamos aqui, Pai, para te adorar e ouvir a tua palavra nesta hora. Sabemos, Pai, que nem um homem é bom pregador. O homem, às vezes, quer achar que é um bom pregador, um grande pregador, mas na verdade nós temos que ser um mau pregador, Senhor. Não podemos ser bom pregador, porque aí tomamos o teu lugar. Tu és o melhor pregador, tu és o maior pregador, Senhor. A pregação de um homem não está com nada, mas a pregação do Senhor, quando o Senhor fala, aquilo trabalha no profundo do ser, da alma. Eu espero que o Senhor fale, Pai, através de nós. Quero me assentar também junto com os irmãos e também ouvir a tua palavra, Senhor. Tira todo orgulho, toda vaidade, toda jactância, todo o espírito de achar que é alguma coisa ou pensar que é alguma coisa. Que possamos ser humildes na tua presença e depender inteiramente do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Estamos alegres de estar aqui na presença de Deus. Deus abençoe os irmãos através da internet. A gente está com dificuldade, nossos aparelhos aí. Eu me esqueci de carregar o microfone sem fio, né, a bateria. Mas está bom. Graças a Deus que tudo está funcionando bem. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de São João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Glória a Deus. Quero que vocês tenham paciência comigo, a gente vai caminhar devagar na palavra de Deus. No princípio, quero ler aqui, na verdade, o verbo é logos. Então vamos ler, porque o apóstolo João, ele escreveu no grego.
E a palavra verbo, dá para diminuir um pouquinho, né, aquilo lá. A palavra verbo é logos no grego. E ele escreveu para um grupo, uma comunidade grega. Então, aqui na nossa linguagem está verbo, mas na verdade é o logos. Amém? Glória a Deus. No princípio era o logos. Vamos ler assim? Para nós entender, esse é o correto? No princípio era o logos, e o logos estava com Deus. E o logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus, que é o logos. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém. Podeis sentar? Tem outra escritura aqui em Colossenses, vocês não precisam ler. Colossenses capítulo 1, verso 19, que diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém? Então nós vamos falar aqui sobre a plenitude da Trindade. Aqui também fala no capítulo 1 que esse Logos era a luz, nele estava a luz e a vida. E o profeta diz que nós temos nosso corpo, em nosso corpo está todo o universo, está aqui, está aí no seu corpo. O planeta, tudo que a Terra, os 16 elementos que a Terra é composta, está no nosso corpo. E até o universo está aí. Que o profeta diz que nós temos a luz cósmica também. A luz cósmica está em nosso corpo. E em nós existe essa luz cósmica. O raio-x, ele não cria uma luz ali dentro da pessoa, ele capta a luz que está dentro. Porque cada ser humano tem luz dentro, a luz cósmica. Agora, para nós ir para a glória, para ser transformado, ter um novo corpo, não adianta ter essa luz cósmica, nós temos que ter a luz de Deus, a luz do Logos, a luz da vida, a vida de Deus, a vida eterna. É a vida de Deus. Tudo está no Logos, irmãos. Tudo é o Logos. O Logos é a plenitude da Trindade de Deus. É a plenitude da divindade, ela está concentrada nesse Logos. Tem pregador até da mensagem que diz que isso não é real, que isso aí não é real, isso é mais do que real, porque está aqui, em nosso meio. Amém? Então veja que o apóstolo João, ele estava falando a uma comunidade grega e ele usou a palavra logos, para que eles pudessem entender a Cristo, entender quem é Deus. Isso aqui, nós aprendemos uma coisa importante aqui. E quando nós vamos pregar ou falar algo da palavra de Deus para alguma pessoa, nós temos que falar uma linguagem que aquela pessoa entenda. Entenda. Às vezes a pessoa acha muito sábio porque fala bonito e palavras muito bonitas e palavras difíceis. Só que quando vai falar com uma pessoa leiga, a pessoa vai ter que descer no nível daquela pessoa e falar uma linguagem
na qual aquela pessoa entenda, compreenda. É como uma velhinha foi no culto, ouviu um pregador, um pastor que estava visitando, um missionário, o homem só falava palavras difíceis do dicionário. Ela não entendeu nada. Ela é uma pessoa simples, sem estudo, sem escolaridade. Aí no final do culto ela disse: se eu soubesse que seria assim, eu teria, em vez de trazer a Bíblia, eu tinha trazido o dicionário. O dicionário. Então nós temos que descer no nível. Assim, nem todos têm a mesma medida de fé, nem todos têm a mesma capacidade de entender. Tem pessoas que são mais lentas para entender, leva tempo, mais tempo para entender. Tem gente que leva 1 ano, 2 anos, 3 anos para captar algo que outra pessoa leva, às vezes, 1 hora, meia hora, 5 minutos e entendeu. QI da pessoa é muito pequeno, muito baixo. Cada um tem um grau de inteligência, de entendimento. Então nós temos que entender isso aí e falar numa linguagem que as pessoas entendam. Não adianta querer ensinar álgebra quando não se sabe nem o ABC. Né? Então veja, aqui nós lemos a Escritura: no princípio criou Deus, ou seja, no princípio era o Logos, era o Verbo. Esse princípio, você vê que lá em Gênesis 1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que isso aqui é a revelação. João é tipo da noiva, ele tem a revelação. E ele coloca o Logos como no princípio, não no princípio da criação das coisas, mas lá antes, bem antes. No princípio era o Logos, era o Verbo, bem antes do princípio. Antes que houvesse todas as coisas que existem, esse Logos estava com Deus e era Deus. Amém? Então, quando ele fala que no princípio era o Logos, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ele está falando antes daquele princípio de Gênesis capítulo 1. É bem antes. É na eternidade. Aleluia. Por isso que o Logos é a sua palavra. O Logos é a palavra, o Logos é a luz, o Logos é Cristo, o Logos é a plenitude de Deus, o Logos é a imagem de Deus, é o Filho de Deus, é onde Deus podia olhar para si mesmo. Ele criou uma imagem de si mesmo, porque ele é invisível. Ninguém pode vê-lo, ninguém podia vê-lo. Então ele fez uma imagem, é a imagem do Deus invisível. O Logos é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem. Esse Cristo é o Logos. Aleluia. E ele não é outro ser à parte, mas é uma parte dele, que ele podia olhar para si mesmo. Diz o profeta: Deus criou a si mesmo um corpo teofânico e conversar consigo mesmo. Coisa tremenda, né? Conversar consigo mesmo. Aleluia. Por isso que diz a palavra: enviarei a minha palavra e os sararei. Eu vou enviar o Logos, vou enviar a minha palavra, eu enviarei, ele vai curar, ele vai fazer a obra. O Filho enviado de Deus é o Logos. Esse é o Filho que foi enviado. Amém? Não sei se vocês estão entendendo. Porque não foi outro, aquele que nasceu da Virgem, o Filho de Deus que nasceu da Virgem, começou, o homem Jesus começou no ventre de Maria. Ele enviou o Logos que saiu de Deus, foi o que entrou e criou um corpo no ventre de Maria, um corpo em óvulo, e formou o corpo de Jesus. Um corpo de Deus. E o Logos se fez carne. Dizia o Verbo, quando dizia o Verbo, ele está dizendo o Logos se fez
carne e habitou entre nós. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a mensagem de vida, 55 a 59. Agora a palavra para sempre apenas significa um espaço de tempo. Mas eternidade significa para sempre. Mas para sempre, a palavra para sempre em hebraico significa espaço, muito tempo. Pois está no plural, para sempre e sempre, vem? Quer dizer que são dois sempre, amém? Mas na eternidade é um completo. Eternidade é um círculo que não tem fim. Ela nunca teve um princípio e nunca terá um fim. E como que no mundo nós sabemos que há um verdadeiro, real espírito de amor, há um verdadeiro espírito real de lealdade, há um verdadeiro, real espírito de honestidade. Quantos sabem disto? Nós sabemos disto, nós vemos isto. Bem, isto é Deus, a própria fonte. Vamos fechar nossos olhos, nossas imaginações por alguns momentos e voltarmos. Antes não havia nada. Não havia nada. A grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito do amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade, nesta perfeição. Isso era Deus lá, na eternidade, não tinha nada, não havia nada, era só Ele. E Ele não podia ser visto, era invisível. E então, da existência do Pai, saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová. Saiu em um corpo celestial. Esse é o Logos, a palavra dita daquela grande fonte de vida, e saiu, e ali houve a teofania, que foi Deus feito em palavra. Amém? Nós temos a fotografia do Logos ali, na forma de luz, né? Não na forma de homem, na imagem de um homem, mas na forma de luz para nós. O Mombrana, quando aquela luz falou com ele, que ele queria saber a resposta sobre o ministério dele, ele viu aquela luz que entrou aonde ele estava e saiu de dentro um homem. E aquela luz é um homem. É a teofania de Deus, é o Logos. Amém? Então, o Logos é a palavra de Deus, é a palavra feito carne. No parágrafo 60, essa mensagem mesmo, vida. Então aquela teofania se fez carne na pessoa de Cristo Jesus. E então toda a plenitude da Trindade habitou nele. Ambos, Pai e Filho e Espírito Santo, tudo naquilo. Por isso que nós lemos a Escritura aqui em Colossenses 1, verso 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Quem era essa plenitude? Era o Logos, a plenitude da divindade, a plenitude da Trindade habitou, se fez carne, habitou em Jesus. Aleluia. Agora nós vamos ver, irmãos, que o Logos é chamado de Pai, é o próprio Deus. O Logos é chamado de Filho. O Logos é chamado de Espírito Santo. Por isso que se fala, o Filho é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. A mente errada dos irmãos que creem na Santíssima Trindade, 3 pessoas distintas da divindade, separadas, e eles fazem a confusão aí.
Eles fazem a confusão. Deus é um, o Pai é um, o Filho é outro, Deus, mas é o mesmo Deus. São inseparáveis. Aquilo é inseparável, é parte, é atributo de Deus. Glória a Deus. A crueldade do pecado, nós vamos ver aqui o Logos sendo chamado de Filho. Parágrafo 40. Agora nós observaremos vir à existência uma pequena luz branca. A luz branca. Você vê que em Gênesis capítulo 1, verso 3, disse Deus, haja luz, e houve luz, e aquela luz era a luz, é o Logos que saiu de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Era um caos a terra, era um caos. Tudo na escuridão. Mas disse Deus, haja luz, e a luz clareou. E essa luz era a sua teofania, era o Logos, que saiu de Deus, esse halo de luz. Veja só, sem esta luz, nós estamos em trevas. Nossa vida é um caos. Nosso espírito é um caos. Nossa alma é um caos. Tudo é um caos. Se nós não tiver essa luz. É a luz que clareia tudo. Veja, aquilo nós saiu da existência e agora nós observamos vir à existência uma pequena luz branca. Nós a chamaremos como um halo, e aquilo era o Filho de Deus, o Logos que saiu de Deus no princípio. O Logos que saiu de Deus. Porque a Bíblia diz que tudo foi criado por ele. Por ele quem? Pelo Logos. Outra tradução diz por intermédio dele. Quer dizer, Deus estava no Logos. Deus estava naquela teofania, naquele halo de luz, criando todas as coisas. Era Deus. Amém? Então veja que o Logos é chamado de Filho. Na mensagem à deidade de Jesus Cristo, parágrafo 44, o irmão Brana fala, como alguém que estava falando outro dia, ele disse, Deus, o que ele era? Quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando nem ele nem era, apenas como este espaço aqui, quer dizer, não tinha nada. E então ele concentrou-se no Logos. É bom prestar atenção no que o irmão Brano está falando aqui. Então Deus, esse Espírito invisível que não podia ser visto, se concentrou no Logos. Por isso que ele é a plenitude, o irmão Brana fala, a plenitude da Trindade. Logo que eu cheguei na mensagem, eu li isso aí na mensagem. E alguns pastores, eu perguntei isso aí. Não, isso é que o irmão Brana não tinha revelação ainda. O irmão Brana, ele para agradar os trinitários, olha só a ideia, né? Para agradar. Então ele usou essa expressão, mas não quer dizer isso. Porque hoje o povo da mensagem, até pastores, tem medo de pregar essas coisas que eu estou pregando aqui. Nós estamos pregando aqui. Eles não pregam isso. Eles pregam, falam em unidade de Deus, mas tem medo de falar que Deus é trino. O profeta diz que Deus é trino. Deus é uma trindade. Se não é uma trindade, não é Deus. Deus não é Deus se não for uma trindade. Assim como você não é você se você não for uma trindade. Você é uma trindade. Isso está bem claro, nós já lemos aqui a mensagem, não sabeis, parágrafo 96, que é lá de 1994, acho, 1995. Mas é bem para lá. Veja, ele se concentrou-se no Logos. E depois veio do Logos descendo para o interior de Cristo. Jesus, né? Filho de Deus, o homem. Estão vendo?
é Deus simplesmente descendo deste modo para a terra. Quero dizer para vocês, irmãos, Jesus era o Filho de Deus, porque ele foi criado, seu corpo foi criado pela palavra criativa de Deus, seu sangue era de Deus, foi criado por Deus, e Deus entrou nele, esse Logos entrou nele, o Filho de Deus. Ele era Filho de Deus, não só pelo sentido, pelo motivo de ser carne criada, de ser sangue de Deus, mas por quê? Porque o Logos entrou dentro dele, é Filho de Deus. Porque para nós ser chamado Filho de Deus, esse Logos tem que entrar em nós. Senão você não é Filho de Deus, o Logos que é o Filho de Deus. E se você não está, você não entrou e ele não entrou em você, e você não entrou nele, você não é Filho de Deus. Por isso que nós temos que ter um novo coração. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. O homem da velha criação, o coração da velha criação é enganoso. Irmão Brana fala na mensagem necessário você nascer de novo, parágrafo 55, que não tem nada de nós, não há nada de bom em nós nessa velha criação. Nosso espírito é corrupto, nosso coração é corrupto, somos tudo enganoso, aqui não há nada de bom. Só há maldade, só há coisa ruim. A velha criação, por isso que a primeira doutrina de Jesus foi: necessário vos é nascer de novo. Para que você tenha um novo coração e possa então nesse novo coração Deus colocar o seu espírito, colocar o Logos. Aleluia. E aí dentro você tem um novo coração e aí você recebe o Espírito, batismo com o Espírito Santo. E aí você não tem mais um coração enganoso. Quando você tem um novo coração, seu coração não é mais enganoso. Seu coração não te engana mais. Antes você fazia uma coisa errada e o coração, não, isso não tem problema, isso não faz mal. O coração era enganoso, te enganava. E você continuava no erro. Mas agora, você tem um novo coração. Tem um novo espírito. E quando você faz algo de errado, ele grita, ele chama, ele te condena. Você se sente condenado com aquilo. E você vai correndo e você não descansa enquanto não acertar aquilo, não corrigir, porque aquele coração, você tem um novo coração, você nasceu de novo. Por que as pessoas estão erradas e nunca procuram acertar? Porque nunca nasceram de novo. Continuam errado e vão viver errado. Porque não tem um novo coração. Aleluia. Então aí é filho de Deus, ele é filho de Deus. Descendo para o interior de Cristo, estão vendo? É Deus simplesmente descendo deste modo para a terra. Então voltando diretamente para Deus novamente. Não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço, da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos. Deus desceu para dentro do Logos. E do Logos aí para o interior do homem. De Deus saiu o Logos, veio descendo. O homem de cima. Do homem de cima para o homem de baixo. Amém? Então, retornando diretamente de novo para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. Primeiro Adão caiu, então veio o Logos e se fez carne, o Verbo se fez carne, para redimir o segundo Adão. O segundo Adão. Para que Deus pudesse ter companheirismo de novo outra vez com o homem. Aleluia. Antes do sacrifício de Jesus,
Deus não podia morar, viver no homem. O irmão Branham disse que no Antigo Testamento era Deus sobre os homens. Mas quando veio Jesus, era o Emanuel, é um dos nomes redentores de Deus, o Emanuel, Deus conosco. Por que Deus entrou em Jesus? Porque aquele homem, aquela carne foi criada pela palavra falada de Deus, pelo Logos. E o óvulo também não era gentil, não era judeu, ele era Deus, o sangue dele era Deus. Por isso que Deus pôde encarnar, entrar nele. E ali aquele homem chamado Jesus era Deus com os homens. Irmão Branham disse que quando Jesus foi batizado e entrou o Espírito, o Logos entrou nele, naquele corpo, o céu e a terra se beijaram. Deus e o homem de novo tendo companheirismo. Ele veio restaurar agora o segundo Adão. Uma nova criação. E não vamos falar muito sobre isso. Isso vai entrar em vocês ou não vai entrar nada. Amém? Se você for como pato, vai se molhar e não vai... Você vai cair a chuva e não vai penetrar nada, vai ser sequinho. Mas se você for tem aquela terra boa de Deus, um eleito predestinado de Deus, isso vai entrar na sua alma, isso vai alegrar você, isso vai fazer você tomar posições, agir diferente para você ir no arrebatamento. Senão nós não vamos no arrebatamento. Se não nascer de novo, não vai. Não adianta. Tem que ter um novo coração, tem que ter um novo espírito, tem que ter, se tornar carne, sangue, o osso de Deus. Agora, isso é difícil de crer, isso aqui não é para qualquer um. Não, mas não tem como. Então você não crê no impossível. Nós nem vamos crer. Quem não consegue crer nisso aí, não vai acreditar em ressurreição, que vai ressuscitar mortos, que vai ser o corpo transformado, vai se tornar eterno, corpo eterno. Tem como acreditar, né, irmão? Eu creio no que Deus falou, não sei como. Não sei explicar. Deus tirou a Eva da mesma terra do Adão mesmo, aquele corpo dele. Deus tirou do seu filho de carne ali, saiu água, sangue e vida, tirou a noiva, tirou eu, tirou você. Por representação ali tirou. Da carne de Jesus. Do sangue de Jesus saiu a noiva. Da carne de Jesus saiu a noiva. Do osso de Jesus saiu a noiva. Então eu sou parte da nova criação. E aí, mas eu como, eu bebo, sinto dor, estou envelhecendo, mas e sou a carne dele e o osso de Jesus, diz o profeta. Claro, ele também estava envelhecendo, ele tinha 30 anos e tinha a aparência de quem tinha 50 anos. E ele foi ao Calvário e ele morreu, mas ressuscitou. Ele tinha o poder, o Logos, o poder vivificador estava nos seus ossos, estava no seu sangue. Mesmo que o Espírito, o Logos se retirou dele no Getsêmani, diz o profeta na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 160. Mas nele tinha o sangue de Deus, a carne de Deus. Você se torna a carne, o sangue, o osso de Deus, e aí tem poder vivificador como Eliseu tinha, mesmo depois de morto, que é tipo da noiva. O morto tocou nele e reviveu, tocou nos ossos de Eliseu e reviveu. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que você precisa ter um novo coração nascido, para ter o Espírito Santo, para que esse pedacinho de terra aí
possa sofrer a transformação. Amém? Glória a Deus. Está começando a ficar bom. Começando a ficar bom. Então, o Logos é chamado de Filho de Deus. Agora vamos ver o irmão Brana falando do Logos chamado de Cristo e Espírito Santo. A mensagem, a divindade explicada, 127. Agora Deus, quando ele apareceu no princípio para o homem, ele estava numa forma de uma coluna de fogo. Por isso que sempre nós falamos, né? Quando Deus visitava, a Bíblia diz que Deus visitava Adão e Eva, era na forma de coluna de fogo, era o Logos. Visitava. Você crê nisso, diz o profeta, não crê? Qualquer leitor da Bíblia sabe que a coluna de fogo que estava no deserto era o Logos, que isso era o anjo do pacto, o qual era Cristo. Veja que o Amado está dizendo que o Logos é Cristo, amém? É o anjo do pacto, é Cristo. E quem está aqui hoje é Cristo. Não o Cristo Jesus, homem, mas é Cristo, o Logos, o Espírito Santo está aqui. O atributo de Deus, o Filho de Deus está aqui. Aleluia. Jesus era o Filho do homem. A Bíblia diz que ele era filho do homem. Por que era filho do homem? Ontem nós lemos, o irmão Brana diz, Deus é um homem. José perguntou, o seu pequeno José, sobre Deus e os anjos, e o irmão Brana diz, Deus é um homem. É um homem. Aleluia. É filho do homem. Esse Logos também é filho do homem. É o homem. Jesus era filho do homem porque foi o Logos que gerou ele no ventre de Maria. Ele era filho do homem. O homem, Elohim, o Logos é o Elohim, é Deus. Eu creio nisso. Aleluia. O profeta diz na mensagem A Divindade Explicada, 211. No nome do Espírito Santo, isso falou Mateus. Pedro disse, no nome de Cristo, o Logos. Amém? Mensagem de personificação do cristianismo, 147. Então Deus comissionou o Espírito Santo. A primeira pessoa a ser apresentada foi Deus. No princípio era Deus, em Gênesis. E então o próximo a ser apresentado é o Espírito Santo, ou o Logos, o qual saiu de Deus. Veja que ele chamou o Logos do Espírito Santo. Não obstante, tudo saiu de Deus para uma pessoa. E a Bíblia diz para uma pessoa, e essa pessoa era o Logos, aquela teofania que saiu de Deus. Tudo saiu, por isso que o irmão Brana diz, tudo que Deus era, ele derramou em quem? Em Cristo. E é o Logos. É a plenitude da divindade, é a plenitude da trindade. Eu tenho aqui em mim, você tem, nós, a noiva tem, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus completo é assim. Aleluia. Porque tudo ele concentrou, diz o profeta, nós já lemos, no Logos. Deus se concentrou no Logos. Aleluia. Por isso que o irmão Brana diz, se você lê a Bíblia e você não vê Cristo, volte, leia de novo. Tudo é o Logos. Aleluia. E a Bíblia, então, obstante, tudo saiu de Deus para uma pessoa, e a Bíblia diz, ele começou a pairar sobre a terra. Pairar significa fazer amor, arrulhar, que é o cantar de uma pomba, né? Arrulhar como uma pomba, e começou a pairar sobre a terra.
Aleluia. Aí você vê quem é o Logos. É o Filho de Deus, é Cristo, é o Espírito Santo. O Logos também é chamado de Pai. A personificação do cristianismo, 175. E então eles subiam até a catedral, a grande árvore, enquanto se ajoelhavam, de repente uma celestial luz brilhante descia, o Logos, o Espírito Santo que os havia feito da terra descia. Pai, Deus, Pai, esse Logos dizia. Eles diziam, Pai, Deus, e ele dizia, eles chamavam, né? Eles diziam, seus filhos diziam, Pai. O Logos, para aquela coluna de fogo, chamava de Pai. Pai! E ele dizia, filhos, se divertiram hoje? Aleluia! Glória a Deus! Daquela luz saía a voz. Saiu a voz. Sim, Pai, diziam eles, o profeta. Vocês se divertiram hoje? Estão se divertindo? Quando você nasce de novo, você não se diverte mais com futebol. Nós não vamos se divertir mais. Eu disse, eu tenho que nascer. Eu estou nascendo de novo. Tem uns que estão, sabe, o bebezinho, quando fica na metade, tranca. Tem uns que estão na metade. Aleluia. Parteira fica puxando. Pega um ferro, alguma coisa, vamos puxar. Está só a metade. Tem que sair mais. Tem que sair todo, completo. Aleluia. O natural é um tipo do espiritual. Aleluia. Você não se diverte mais com outras coisas do mundo, com as coisas do mundo. Você não tem outro divertimento. Lembrando, era jovem, aquela moça, se você não bebe, não fuma, não joga, não vai em baile, aonde que você se diverte? Eles vai lá na rua tal, na hora é o culto lá, vai lá que você vai ver aonde eu me divirto, é a minha diversão. Se divertiram hoje, filhos? Alguém pergunta, e aí, se divertiram? Nosso divertimento não está na praia mais. E quando você nasceu de novo, não tem praia, não tem festa, não tem nada. Você não troca nada pelas coisas de Deus. Você é meio louco, esquisito. Mas você não vai lá naquela festa. Deixa o culto, mano. O culto tem lá todos os finais de semana. Não. Eu vou me divertir. Eu tenho que ver o Pai. Eu tenho que encontrar o Logo. Eu tenho que ficar debaixo daquela luz, eu tenho que ter companheirismo com Ele, eu tenho que adorar a Ele. Já se divertiram hoje, filhos? Aleluia! Qual é o seu divertimento, meu irmão? Aleluia! O que te faz sentir mais prazer, mais alegria? É estar aqui adorando a Deus ou em outro lugar? É lendo a palavra, é ouvindo algo de Deus, uma mensagem de Deus, o que te faz mais feliz. Aleluia. Qual é o teu divertimento? Eu estava vendo hoje de manhã, me veio uma inspiração tomando café, e eu olhei celular para um lado, para o outro, eu disse para Moisés, o Deus desse século. Quem é o Deus desse século hoje? É o celular, meu irmão. O celular é o Deus das pessoas hoje. Já levanta de manhã já. Se pegar ainda e ligar, clicar em algo de Deus, usar a quarta dimensão e captar Deus, porque tanto nessa quarta dimensão tem Deus, tem as coisas de Deus e tem as coisas do diabo. Mas a primeira coisa é outras coisas. É o Deus desse século. Ninguém fica, Deus o livre, fica sem celular. Se a pessoa fica sem celular, já fica nervoso. Fala aí pra cá, se não tiver dinheiro, e agora tem que arrumar alguém para tirar um celular, tem que comprar um celular, não posso ficar sem celular, eu não posso. Deus o livre, celular. O Deus desse século. Me deu vontade de chorar, é o Deus desse século. É o divertimento. E eu vejo que se divertem jogando, se divertem, nada contra.
Mas você tem que ter, você tem que ter equilíbrio. É isso, é aquilo, é foto disso, foto daquilo, bababá. Não se vê, não se olha, nada de Deus, não se pega para escutar uma mensagem de Deus. Aleluia! Vou assistir o culto de novo, vou ouvir a pregação de novo. Estava bom, eu vou escutar de novo. Aonde que está o nosso divertimento? Será que a plenitude da divindade, da trindade de Deus habita em nós? Aleluia! Onde é que está o divertimento? Irmão, irmãos, se o rápido se der agora, vai ficar muita gente. Vai ficar muita gente. Às vezes as pessoas não têm nem educação de desligar o celular. Nós não temos. Desligar o celular na hora do culto. E muitas vezes vê gente na hora da pregação, na hora olhando. Como uma pessoa vai ser abençoada? Não nasceu de é o Deus desse século. Isso me veio bem claro, é o Deus desse século. Hoje, nesse tempo, é o Deus desse século. Esse aparelhinho é o Deus desse século. É igual aquele que fuma, não consegue ficar sem fumar. E é igual a mesma coisa, não consegue ficar um dia sem o celular. Se ficar um dia sem celular, meu Deus do céu. Eu estava pensando, digo, para a Bela, acho que a hora que estragar aquele ali que eu ganhei do Mãopinho, acho que eu vou